Olá, hello! Aqui estamos de outras histórias. Se a gente retirasse todos os professores de todos os lugares do mundo do seu trabalho e eles simplesmente parassem de trabalhar, o que seria das sociedades humanas? Desce a vinheta aí, Brad. Assiste o vídeo até o fim para mostrar nossa relevância para o YouTube. Esse vídeo é sobre uma sociedade que parece estar doente de verdade. Quando a gente pensa na profissão do professor, eu sou professor, né? Trabalhei no magistério e durante 25 anos eu dei aula. Então, sei como é que é o tablado, os movimentos, né? E eu vou usar uma expressão que o Fellini sabe muito bem, que eu não gosto muito, mas no tempo que eu estava dando aula, quase que eu falei no meu tempo, no tempo que eu estava dando aula, havia a autoridade do professor dentro da classe. Ao contrário do my brother, eu nunca trabalhei nem no município, nem no estado. Eu sempre trabalhei em colégios particulares, principalmente com turmas de pré-técnico, pré-vestibular, que agora é Enem, com adultos e jovens, ou seja, nunca com criancinhas, pessoal com menos de 14 anos. Óbvio que a gente pensa o quê? Quando a gente ia para a escola, a gente ia para fazer determinada tarefa, que era estudar para poder conseguir condições orgânicas de vencer na vida trabalhando. A escola era um pouco para isso. Ainda não tinha essa visão utilitarista, né? Pessoas sonhavam em ser cientistas, né? Sonhavam em ser botânicos, né? Sonhavam em ser... Enfim, não era uma coisa meramente para ter uma profissão. A escola tendia a te levar para algum lugar. E a escola é o quê? A escola é o professor. A razão de ser do professor é a escola, e a escola é o professor. A autoridade do professor, ela não é ocasional. Dentro da sala de aula, o professor é a maior autoridade. Quando eu parei de trabalhar em 2016, estava começando uma moda aqui no Rio de Janeiro, aconteceram alguns casos de alunos agredirem os professores. Eu até brincava com o meu último diretor, que saí invicto, né? Igual o Muhammad Ali, né? Porque no ano que eu estava saindo, começaram a acontecer alguns casos e infelizmente eu saí, não aconteceu comigo. Porque é inacreditável alguém estudar 30 anos para apanhar de um adolescente dentro de uma sala de aula. Mas isso deixou de ser absurdo, né? A sociedade assistiu coisas como Tiros em Columbine, achando que era uma produção do HBO. Afinal de contas, está passando na televisão, né? As pessoas ficam famosas por conta de uma certa forma, por conta disso. A gente nunca sabe o que tem no coração das pessoas. Mas nos dias que vivemos hoje, e o caso tristemente recente da professora Elizabeth, em São Paulo, uma profissional de 71 anos de idade, trabalhando, né, dando suas aulas, aponta para não mais um sinal amarelo, um farol amarelo, né, um semáforo amarelo, vermelho. É preciso que a sociedade brasileira compreenda de uma vez por todas que se você extinguir a possibilidade do professor fazer o seu trabalho, logo, 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 a sociedade vai estar vivendo na barbárie. Porque as pessoas acham que podem isso, podem aquilo outro, mas ninguém fala mais do que deve fazer. Pô, se eu tenho direitos, eu tenho que ter deveres, porque eles são equivalentes no processo. Não sabe, né? O que tem em cima tem embaixo. Então, quando a gente olha para a sociedade brasileira, quando a gente olha para os locais no mundo onde os professores não têm segurança
para exercer a sua profissão, é preciso que alguém se toque que tem alguma coisa profundamente errada. E aqui dos meus 70 anos de idade, eu não sei o que vai acontecer daqui a 20 anos. Mas, por favor, imagine que a cada geração, menos pessoas queiram ir para a sala de aula trabalhar. Imagine que a cada geração, as melhores cabeças, ao invés de ir para o magistério dividir o que aprenderam, vão para algum lugar ganhar o seu dinheiro. É preciso que a gente compreenda que os professores, eles vêm da sociedade. E com os salários muito baixos, uma formação absolutamente irregular, com a faculdade comprometida organicamente, com vieses, e sem nenhum respaldo da família, que está também diante de uma pressão imensa, a gente precisa pensar o que a gente quer em termos de sociedade. Porque o professor é a base estrutural, porque a família ensina compaixão, respeito, né? A não maltratar bichinho, a não fazer covardia com o menor. E os professores instruem. Perdão. A instrução e a dotação da educação familiar é que compõem os entes que vão fazer tal extrato social funcionar. É lamentável que a gente tenha que, nos dias de hoje, mais uma vez, ver um professor ser agredido na sala de aula, e desta vez de maneira fatal. Provavelmente, daqui a pouco existirão pessoas dizendo que ela trabalhava com essa idade porque o mundo é mau, ou coitado do rapaz, né, que esfaqueou. É preciso saber o seguinte: o que tem em cima é o mesmo que tem embaixo. E a gente não pode esquecer que estamos jogando com a formação da próxima geração de pessoas que vão ser os adultos do Brasil. Sim, porque um dia as pessoas vão ter que envelhecer. Não importa quanta mini saia, quanto chiclete, quanta bolsinha girando, ou quanto tupete e quanto a gomalina. Vai ter que envelhecer um dia. E nesse dia, seria interessante que você encontrasse jovens humanos no caminho. E se você tirar os professores do seu trabalho, e se ninguém mais quiser dar aula, logo, logo estaremos vivendo nas cavernas. Não podemos esquecer que a sociedade somos nós. Se a gente não se mover, não poderemos exigir nem cobrar nada. Ou vamos ficar para sempre botando a culpa nos céus, ou procurando qual canalha amaldiçoar na política. E isso não vai resolver nada, enquanto professores daqui a pouco terão que trabalhar com guarda-costas. Pensar nisso, né? Porque se você tiver que viver num país onde os professores precisarão de guarda-costas para dar aula, porque as salas de aula já estão cheias de câmeras, você vai viver num país de difícil condição orgânica de vida humana. Mas isso são outras histórias. A gente se...